14 ao 23. Os irmãos daqui da frente, se o ventilador estiver muito forte, vocês podem pedir ajuda para o Israel aqui, ou vocês mesmos podem diminuir a intensidade dele. Tá? Depois o Israel vai colocar lá em cima para que ele vá direto ao rosto, aí, ao cabelo das mulheres e tudo mais. Vamos ler aí de pé Marcos, capítulo 7, versículo do 14 até o versículo 23. Nós estamos aí na segunda parte dessa perícope que eu comecei semana passada, certo? Marcos 7, do 14 ao 23. Diz assim, Sagradas Escrituras: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então, vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avariça, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém, meus irmãos? Vamos orar uma vez mais. Ó Deus, estamos diante da Sua palavra e diante dela nos sujeitamos, nos rendemos. Pedimos auxílio e graça para que possamos não só compreendê-las, mas também praticá-las. Ensina-nos, ó Deus, a não sermos religiosos, meros praticantes de rituais, mas que possamos viver uma pureza verdadeira diante do Teu Evangelho, diante da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, tomar o seu assento e vamos à exposição desse texto. Estamos dando continuação à perícope que comecei semana passada, na igreja que pegamos emprestado semana passada, porque estávamos em reforma, de Marcos capítulo 7, de 1 a 23, mas eu deixei de 1 a 13 e agora de 14 a 23. Semana passada nós passamos por esses 13 versículos e hoje daremos a continuidade, então, a partir do versículo 14. Mas em respeito de muitos também que não tiveram a oportunidade de estar no ano passado e perderam talvez a exposição, eu quero então recapitular a última exposição em pontos que trouxe para vocês. O primeiro ponto que nós trabalhamos semana passada foi que os fariseus e os escribas acusam os discípulos de Jesus por comerem pão sem lavar as mãos. Eles não estavam preocupados porque a mão estava suja da rua, mas eles estavam preocupados com o rito religioso, que os anciãos ensinavam, e se não comessem o pão sem lavar a mão, eles iam ser punidos por Deus, e também ali a sua obediência diante do Senhor estava sendo quebrada, e isso poderia levá-los até talvez perder sua salvação. São acusados de não seguir a tradição de anciãos. Semana passada vimos que os fariseus e escribas, eles amam seguir tradições, mas não os mandamentos do Senhor. Terceiro, eles colocam a tradição na frente das Escrituras. É quando se coloca uma crença à frente das Sagradas Escrituras. É quando coloca um pensamento à frente do pensamento de Deus. É quando se coloca algo que ensina há tanto tempo, sendo que as Escrituras dizem outra coisa. Depois, eles trocam, a tradição levou a quebrar os mandamentos. Então, os rituais, as tradições deles, fizeram eles não levarem em considerações alguns mandamentos, como era honrar o seu pai e a sua mãe. Lembra que eu falei sobre a oferta de Corbã, né? Então, se eles não queriam ajudar os pais, mas eles entregavam alguma oferta lá para a igreja, e ali dizia assim, é Corbã.
e não entregavam, não ajudavam, não auxiliavam os pais, mas ali, paralelamente, ajudavam a igreja, mas continuavam ainda com seus afazeres. O próximo, trocaram a mentira pela verdade. É assim que eles fizeram. Eles trocaram, não, eu não quero. Buscar a verdade demora muito tempo, buscar a verdade é chato, mas eles preferem a mentira do que a verdade. Eles colocam peso sobre as pessoas. Não sei se você se lembra, eu falei que os fariseus são aqueles que colocam peso sobre as pessoas. Eles gostam de controlar o sábado, o que comem, o jejum, quais são seus amigos pessoais. Então os fariseus, eles gostam de controle. E por último, pessoas hipócritas, atores que fingem uma pseudo-espiritualidade. Esses são os fariseus. Eles lavam a mão e acham que são santos. É aquela pessoa que faz uma atitude e acha que ela é superior ao outro, porque ela orou mais minutos do que a outra pessoa, ou talvez a oratória dela é mais bonita do que a outra pessoa, ela se acha totalmente espiritual. Então, mostrando o que falamos na semana passada, vamos então partir do versículo 14 em diante até o versículo 23. Você leu e você ouviu e vendo? Escutem todos. No versículo 14, Jesus ele chama a atenção do povo. Por quê? Porque os fariseus eles estão discutindo com Jesus, estão discutindo com ele a respeito de uma tradição de anciãos. E quando vem uma heresia, e quando vem uma tradição, traz burburinho. Você já esteve numa família, tudo tranquilo, tudo em paz, e aí alguém da família, enviado das trevas, levanta alguma coisa que começa uma discussão absurda na casa. Então, aí Jesus está tendo aquela discussão, tendo aquele problema, aquela problemática. Ele diz assim no versículo 14, deixe com a sua Bíblia aberta. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Interessante que Jesus chama a atenção para ele. É interessante que Jesus ele dá um basta e chama para que o povo, para ensinar esse povo, para falar sobre o caso da acusação de comer de comer pães sem lavar as mãos. Está tendo a discussão. O que Jesus está tratando aqui é rito religioso, é algo religioso. Ele está tratando aqui entre essa discussão de religiosidade. E aí ele fala assim: preste atenção em mim, que eu vou ensinar vocês. E ele chama dizendo assim, olha, no versículo 14: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendem. Parece que numa alusão ao Velho Testamento, a chamada do Senhor, quando o povo de Israel é proclamado a ouvir: ouve, ó Israel. Já ouviu esse texto do Velho Testamento? O profeta chegava diante do povo de Deus, e quando às vezes estava difícil, quando o povo estava errando, e dizia o profeta: ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. Parece que Jesus está fazendo a mesma coisa, tendo uma discussão sobre ritualístico, e ele diz assim: ouve, ó Israel, ouve, ó povo, escutem. E no versículo 15, Jesus ele confronta já a hipocrisia da santidade no exterior e não no interior. Nós vamos ver claramente que Jesus ele está aqui indo contra essa tradição que fazia as pessoas serem apenas religiosas e não verdadeiras. Se você está com a Bíblia aberta, no versículo 15 diz assim: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Jesus confronta essa hipocrisia da santidade exterior e não interior. Jesus confronta o povo sobre as suas tradições, falando que a contaminação não é pelo que comemos, e sim por aquilo que está em nosso coração. Não é pelo que entra por alimentação, e sim pelo que sai de dentro do coração que mostra a nossa impureza. O que Jesus está querendo dizer não é assim aquele exemplo que muitos dizem: olha, se você assistir 3 horas de Datena e vai ver muitas notícias ruins, seu coração vai estar contaminado, né? Ele não está tratando isso de Datena, de internet, ele está tratando sobre alimento. Então não leve isso para aquilo que você vê ou ouve durante o dia, né? Porque a gente trata um outro tipo de pensamento. Ele está falando aqui que os religiosos falavam assim: olha, lembra, não podia comer carne de porco, e eles se achavam religiosos por isso.
Porque Deus ordenou isso no Velho Testamento. Então tinha as comidas impuras e as comidas puras para o povo de Israel. E então, quando eles não comiam porco, quando eles não comiam carne do porco, quando eles não comiam o pão sem lavar as mãos, quando eles não comiam alguns determinados alimentos, eles se achavam extremamente espirituais. Então eu quero que vocês imaginem esse povo, que por causa de eles não se alimentarem com alguns alimentos, eles se acham, cara, a gente é crente. É tipo alguém quando não mata, e não rouba, e não faz coisas tão fortes assim, de pecados mais absurdos que a humanidade já logo condena, ele fala assim, eu sou crente. Eu sou um cristão de verdade. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam ali na sua conduta de vida, por não comer alguns alimentos e por não se tornarem impuros porque estão comendo algumas coisas, eles falam assim, somos santos. E esses gentios são impuros. Lembra que na semana passada, eu quero lembrar vocês, se um fariseu estivesse comendo uma alimentação e a sombra de um gentio passasse sobre a comida dele, o que ele tinha que fazer? Jogar fora, porque aquele alimento se tornou impuro. Então, para você ter noção, se ele fosse no mercado e comprar alguma coisa e voltasse, ele se deparou com um impuro. Ele tinha que lavar prato, copo, metais e também a cama, porque a casa se tornaria impura. Ele levou a impureza para casa. Olha como que é esse cenário religioso. Você não come, você é espiritual, você é uma bênção. Você se limpa e se lava, porque você chegou perto de impuro, logo você é o amado de Deus. Então nós devemos ver como que isso é forte para o povo nessa época. Quero trazer uma observação, que nessa passagem não é tratado a respeito de bactérias, não é tratado a respeito de vírus e de micróbios, quando nós ensinamos nossos filhos, quando eles chegam na rua e vai comer alguma coisa ali que nós falamos, vai lavar a mão. Já lavou a mão? Nós fazemos isso. Mas isso porque nós pensamos em bactérias, em vírus, essas coisas. Mas aqui os fariseus não estão pensando nisso. Eles estão pensando em algo religioso. Eles estão pensando em algo que agrada a Deus. Lavar a mão agrada a Deus. Lavar a mão com quantidade de água certa até o punho, até o cotovelo, isso é um ato religioso que glorifica a Deus. Pois bem, vemos que os fariseus colocam peso nas pessoas a respeito disso. Com essa declaração, eu quero dizer para vocês que Jesus está mexendo no vespeiro dos judeus. Para dar um exemplo de vespeiro, eu vou trazer uma alusão para vocês um dia como sereno. Há muito tempo atrás, um marido, eu perguntei para ele, ele veio trazer a dificuldade para mim, e aí eu conversei com ele a respeito, e a dificuldade financeira e tudo mais. E aí então, eu falei, olha, você tem que conversar com a sua esposa a respeito das finanças, de quanto ela gasta, se ela está gastando muito. Você sabe quanto a sua esposa ganha? Não sei, nem quero saber, pastor. Não, mas vocês não são um só, vocês não são casados, vocês não estão conectados no mesmo propósito. Não, isso sim, mas se você não sabe quanto ela ganha, não, isso aí a gente não mexe. Eu falei, meu irmão, você está criando um vespeiro na sua casa, sabe? Já teve aquelas colmeias que começam com 1, 2, 3 abelhinhas, e aí vai mais, vai aumentando. E esse vespeiro está tão grande que você não consegue mais mexer. Se você colocar a mão, pastor, deixa que eu sei como é que é, eu vou ficar todo picado, vai dar ruim na minha casa se a gente conversar sobre isso. Logo então, não arrumaram, não consertaram isso. Por que Jesus está fazendo isso? Eu trazendo esse exemplo para vocês. Ele está mexendo no vespeiro dos fariseus. Porque, irmãos, não comer carne de porco para eles era algo muito religioso. Era algo que eles se tornavam algo superiores aos outros. E aí Jesus, ele declara assim, olha só, versículo 15. Não existe nada fora da pessoa entrando nela que possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus anuncia que a vida de santidade vem do interior e não do exterior. Com isso, ele declarava que o sistema mosaico de alimentos puros e impuros era nulo e vazio. Quer dizer, a tradição está vindo por muito tempo. Se eu não como, se eu não bebo, se eu não faço isso, logo eu sou santo e agrado a Deus. Aí vem o Messias e diz: nada disso tem mais valor. Isso era sombra do passado. Agora é o presente de Cristo. Agora não torna nenhum alimento impuro.
Meus irmãos, é a mesma coisa que você chegar numa mulher que é religiosa, que ouviu a vida inteira falar que não pode cortar o cabelo. Você dizer para ela assim: irmã, está tudo tranquilo, está tudo favorável, pode cortar o cabelo. Deus vai continuar te amando da mesma forma. Para ela vai achar como? Imagina você chegar na irmã Nadir do YouTube e falar que as viagens que ela foi no inferno e no céu, vem do Michael Jackson, é algo da ilusão da cabeça dela. Ela vai dizer: não é, eu fui lá, eu vi as coisas. Porque quando você quebra uma tradição, você mexe no vespeiro, na coluna basilar dessas pessoas. E é isso que Cristo está fazendo. Não existe mais alimento puro. É isso que Ele está fazendo. Olha só, eu estou derrubando, Jesus está derrubando um muro que fazia entre a separação dos judeus e dos gentios. Ele está quebrando um paradigma, Ele está quebrando algo religioso que a pessoa sempre creu a vida inteira. E aí vem Jesus e fala: não precisa. Você pode comer o pão sem lavar a mão. Não quer dizer que Jesus não lavou a mão para comer o pão, porque Jesus ele cumpriu todos os mandamentos e todas as leis. Mas Jesus ele não traz peso de uma vida espiritual externa, mas uma vida espiritual interna, introspectiva. Paulo, quando vai falar sobre a ceia, ele fala para que o ser humano ele faça uma autoavaliação, não uma avaliação do outro, mas uma autoavaliação. E todos os dias, para as nossas vidas, devemos fazer uma autoavaliação da nossa vida cristã. Para e pense. Falar que agora nada é impuro para os judeus é como lançar fora o decreto de Deus do Velho Testamento e todas as tradições deles. Porque o Senhor falou que não era para comer aquele alimento, aquele pão, sem lavar a mão para os sacerdotes, que você estava na semana passada na pregação. Mas Ele derruba agora um argumento que eles viviam há anos. É derrubado, é totalmente exilado aquele sistema religioso mosaico que eles tinham. Jesus derruba o conceito religioso. Jesus mostra que nada vale dessa vida externa sendo pura para os outros se dentro é impuro. Lembra que no texto passado eles o comparam como um sepulcro caiado, como um cemitério que foi pintado de branco. É como um sepulcro cheio de ossos, carne fedida, e aí você pinta de branco e deixa um pouco mais bonito. É assim os fariseus, eles chamam eles de hipócritas. Vocês querem fazer externamente aquilo que no interior de vocês não fazem. Vocês não me amam no interior, mas no exterior vocês querem mostrar que vocês são bons. Jesus deixa bem claro que a palavra de Deus é superior a qualquer tradição. Qualquer tradição que você, eu, igrejas, pessoas, família pode ter. Eu não sou contra tradições. Tradição é muito bom, mas se a tradição for contra a palavra de Deus ou trazer peso para as pessoas, devemos jogar fora. Toda tradição que afronta a palavra é anátema, é acréscimo. Nós devemos lançar fora de nossas vidas. Então o que Jesus fez? Ele rompeu, quebrou, anulou, cancelou, acabou com a forma dos judeus que tinham a mostrar sua religiosidade e santidade. Ele acabou com isso. Ele dá uma rasteira nos judeus nesse momento. Porque agora, como que eu vou demonstrar que eu sou santo? Então eu vou guardar bem no sábado. E aí no sábado não pode se fazer nada, se fazer qualquer coisa, porque o decreto de Deus perpétuo no Velho Testamento. Então vamos guardar o sábado até hoje. Então se você fez comida ontem, você pecou. É interessante essas pessoas quando eles ensinam para guardar o sábado, mas só pode não guardar o sábado aquele que vai promover a vida. Os enfermeiros, os médicos, aqueles que vão ajudar a locomoção dos outros. Ora, se uma lei é decreto de Deus, ninguém pode quebrá-la. Se uma lei é decreto de Deus, ninguém pode quebrá-la. Então por isso a guarda do sábado hoje, meus irmãos, é anátema. Não tem fundamento dentro do cristianismo, do Novo Testamento. Nós devemos guardar o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, a nossa vida do Senhor. Quais não são aqueles que guardam o sábado, mas o seu coração está mais preocupado do que o outro que não guarda o sábado? Isso é exterior puro, interior
impuro. Exterior, eu estou calmo. Interiormente, eu estou um furacão. Não é confiança plena no Senhor. Quando Jesus quebra crenças básicas, duas coisas podem acontecer no coração do ouvinte. Preste bem atenção. Quando Cristo ele quebra crenças básicas, duas coisas podem acontecer nos corações dos ouvintes. A primeira, a palavra dura pode amolecer o coração do povo. A palavra dura amolece o coração dos eleitos. A palavra dura de Jesus pode trazer a pessoa a dizer assim: oh meu Deus, como pode isso estar acontecendo comigo? No discipulado da semana passada, falando sobre depravação total, um irmão disse: quando eu ouvi que a minha vida era comparada com a de Hitler, diante dos pecados, e eu merecia a mesma condenação, o mesmo julgamento, aquilo faltou ar no meu coração. E eu disse: talvez igual a Isaías, há de mim. E para outros, quando ouvem isso, dizem: eu não, eu sou tão bonzinho, eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa tranquila. Segundo, o que o efeito da palavra dura de Jesus pode fazer no coração dos ouvintes? A palavra dura pode endurecer mais o coração daqueles que são orgulhosos. Ela endurece mais ainda. Na pandemia você viu isso. Na pandemia muitas pessoas falaram assim: meu Deus do céu, o mundo está em colapso. Meu Deus, as pessoas estão em casa, as empresas estão fechando, eu estou sem dinheiro, eu não consigo pagar meu aluguel, talvez eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não tenho ninguém do que o Senhor, eu quero me sujeitar diante de Deus, oh Deus, eu confio em Ti. A pressão trouxe a esse coração amolecimento. E muitos, uma outra via de pensamento: cadê Deus? Se Deus é bom, por que tudo isso está acontecendo? Se Deus é bom, por que meus entes queridos morreram? Se Deus é tão bom assim, poderoso, por que existe esse caos no mundo? Logo, se existe um Deus, Ele não se manifesta no meio de nós, entre o luminoso cinza. Então você tem claramente no meio da pressão que Deus nos coloca, como o coração vai reverberar, como o seu coração vai ser mostrado. E então, aqui com essas palavras de Cristo aos fariseus, ele foi revelado que os corações deles ficam mais duro e mais duro e mais duro. Versículo 16: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra linda! Logo existem aqueles que não têm ouvidos para ouvir. Como assim? Não ouvidos naturais, mas ouvidos espirituais. Pessoas duras não querem largar tradições criadas pelos homens. Esses fariseus e esses escribas, eles não queriam abandonar a tradição, porque a tradição para eles era boa. Os discípulos, então, caminhamos para o versículo 17, eles não entendem a parábola. Você já se perguntou? Os discípulos andam com Jesus, eles caminham com Jesus, vê milagres, ele vê Jesus andando sobre as águas, ele vê acalmando a tempestade, ele vê ressuscitando pessoas. E os discípulos, quando Jesus conta uma parábola, os discípulos ficam assim: eu não entendi. É interessante que muitas parábolas você vai ver que os discípulos não entenderam e interrogaram Jesus sobre aquilo que tinha sido dito. E aí, meus irmãos, por que eles não entenderam, sendo que sempre viveram aquilo, ou com o Senhor? Para que os alimentos impuros era certo, como o sol brilha ao meio-dia para eles, que eles não poderiam fazer as coisas mesmo. Vou explicar para vocês. Vocês lembram quando Deus traz uma visão para Pedro de Hércules, para ir num lençol, descendo do céu, em Atos? E aí Deus fala assim para ele: mata e come. E qual é a resposta de Pedro? Não, Senhor, eu não como coisas impuras. Olha, Jesus tinha ensinado isso em Marcos capítulo 7. Em Atos 10, nós vamos ver Pedro ainda como cultivando a tradição, cultivando, e ele já tinha sido ensinado. Dizer: não, Senhor. Era isso para eles em alimentos impuros, isso para eles era claro como o sol ao meio-dia que não deveria comer. E Jesus ele vem e quebra. Meus irmãos, por conta da tradição, nós vamos ter algumas compreensões que levam à religiosidade e não à pureza da santidade. Muitos de nós podemos estar vivendo religião e não santidade.
Muitos de nós podemos estar fazendo algumas coisas que é mera tradição e não pureza interior do coração. Vemos que esse pensamento, mesmo depois de muito tempo, provavelmente se Pedro pensava assim, os outros apóstolos também pensavam assim, que não poderiam comer os animais puros ou os animais impuros. Veja comigo o versículo 17. Quando entrou em casa, mudou aqui, não? Certo? Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parada. E Jesus lhes disse: parei. Olha que interessante. Quando entraram em casa, quem entrou em casa? Jesus e os seus discípulos. Vocês lembram de Marcos capítulo 4? Tinha uma multidão com Jesus. E ele separa os 12, porque ele quis, para ensinar a eles coisas que os outros não iriam aprender. Então ele entra em casa de novo com os seus que ele escolheu para estar junto com ele, e continua ensinando esses homens. E Jesus disse: então vocês também não entendem, mas compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago dela, e depois é eliminado. Jesus vai ensinar algo tão simples e tão poderoso. Irmãos, quando você come alguma coisa, ele não vai para o coração, ele vai para o seu intestino, para o seu estômago, depois você elimina ele. Depois você manda embora. Ele está falando literalmente de algo higiene que você expele do seu corpo quando vai no banheiro. Ele fala: se você comer alguma coisa ruim, você alguma coisa que te contaminou, olha só, isso vai embora depois. Mas se preocupem quando algo está no seu interior, dentro de você. Aqui não é uma apologia para comer qualquer coisa. Isso não é uma apologia para comer coisa podre. Isso não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: para com essa religiosidade, porque o que você come vai embora. O alimento não vai para o coração. E também não é uma aula de fisiologia, se você está comendo muita gordura, se você está comendo muita fritura. Esquece isso, certo? Ele está falando de ato religioso. E aí, depois que você comeu, vai ser eliminado. Mas se preocupem com aquilo que vai para o coração. O pecado, ele não faz morada no estômago. Alguns irmãos aqui talvez podem até fazer. Mas o pecado, ele faz morada no coração, meus irmãos. A natureza moral humana é a fonte da natureza moral. O que contamina as pessoas não é o que entra nelas, e sim o que vem de dentro delas mesmas. O pessoal da nova classe de membros que está se lembrando na igreja tiveram essa aula hoje. O pecado original, a depravação total, o ser humano corrompido, dentro dele surgem todas as coisas más. Só que você já ouviu falar assim: segue teu coração? Você já ouviu aquela frase: o que você está sentindo no seu coração? Segue ele. Você precisa ser feliz. O problema do coração humano é que ele está contaminado, e é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Domingo de manhã você saiu da sua casa, o pastor vir aqui e dizer na sua face que o seu coração é mais impuro do que você imagina. Não é um gospel, não é mercado, não atrai as pessoas para a igreja isso, mas é uma verdade. É uma verdade. O problema dessa impureza interna é que ela está alojada no coração. Nós temos uma impureza, uma sujeira que está alojada no nosso coração de uma forma muito, mas muito suja, que nenhuma diarista pode entrar lá e limpar a casa. Alguns de nós, quando estamos com uma casa muito suja, aí nós falamos em casa: vamos chamar alguém para ajudar a gente a limpar a casa aqui? Não, a gente precisa. Mas na casa do coração, nenhuma diarista, nenhum ajudante, nenhum cloro pode limpar, a não ser o lavar remidor de Cristo Jesus, o nascer de novo. É necessário nascer de novo. Para a impureza do nosso coração, é necessário nascer de novo. Para a sujeira do nosso coração, é necessário nascer de novo. Para aquilo que carregamos dentro do coração, que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos: vocês têm que aprender que não é o que come, mas é o que está interno dentro de vocês, o pecado original.
vive por tradições e rituais religiosos para demonstrar pureza, está mais preocupado com algumas coisas. Pois bem, vejamos, quando a pessoa está muito preocupada com as tradições e rituais religiosos, ela vai inclinar os seus olhos para alguma coisa. Ela vai inclinar os seus olhos para a roupa do pregador. Será que é a roupa adequada? Não, não é. Outra coisa que ele vai se importar mais, ele vai se importar para a estrutura da igreja, ele vai se importar com a cor da parede da igreja, com a iluminação da parede, ou a iluminação do templo. Ele se importa mais com as coisas triviais do que se a palavra é exposta. E nós, reformados, temos um preconceito com parede preta e fundo preto. Eu sei que nós temos, muitos de nós. Mas a preocupação não tem que saber, não tem que ser se a parede é branca ou se a parede é preta, mas se a palavra é fiel. Você pode ter um pregador de terno e gravata, toga sacerdotal, ele pode estar falando tradições e heresias. Eu sei que muitos de nós, como eu também, não gostam daquele, parece um show gospel no meio do culto. Você fecha os olhos, vem um tubo de luz na sua frente. Eu sei, mas, meus irmãos, nós devemos estar mais preocupados com a palavra exposta do que as outras coisas. Mas muitos que vivem por tradições, eles gostam muito mais da roupa, muito mais daquilo que vê, do que a fidelidade às Sagradas Escrituras. Jesus, ele quebra esse paradigma e trouxe uma verdade. Sua impureza não é a carne do corpo, não é o pão sem lavar as mãos, mas sim pecados internos. Sendo assim, Jesus traz uma lista de impurezas internas que há dentro do coração. Irmãos, muitos de nós hoje não comem nada se tiver sangue, uma galinha feita com sangue. Não pode comer porque é proibido. Aquela linguiça, chouriço, chama? É chouriça? Chouriço? Não pode comer porque é sangue pisado, não pode, porque as Sagradas Escrituras dizem, nos proíbem disso. Olha o que a palavra diz a respeito das coisas impuras. Acompanhe comigo no versículo 19. Porque não entra no coração dela, mas no estômago delas é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Você já viu aquela pessoa religiosa e fala assim: meu irmão, tu sabe de onde vem esse arroz? Tu sabe de onde vem esse feijão? Tem que orar e consagrar a Deus, porque se não consagrar, pode ter sido consagrado a Satanás. Irmão, isso é tradição, isso é poder a Satanás e dar inferioridade a Deus. Não, meu Deus, será que esse doce aqui veio de algum lugar? Todos já sabem quando eu falei doce, veio de algum lugar impuro, né? Não, meu Deus, isso vai trazer maldições para nós. Vai entrar o demônio pelo suspiro, vai entrar o demônio pelo pingo de leite. Meras tradições. Eu não estou falando para a gente viver em libertinagem, meus irmãos. Mas o Senhor ele diz aqui, ó, quem fez o alimento? Quem produz na terra? Quem traz o oxigênio? Quem traz a chuva? Quem é que produz todos os alimentos que vem para a nossa casa? O Santo Deus. Mas se você comer alguma coisa com sangue, ou se você comer alguma coisa que você não orou, está com dor de barriga, pode ser o demônio do estômago. Não, meus irmãos, meras tradições, ritual religioso para mostrar santidade. Sendo assim, Jesus ele traz essas listas. Jesus não cita todas as maldades do coração e também nem é exaustivo sobre a quantidade de impureza que há no coração. Observação: quando dizemos para você seguir seu coração, tome muito cuidado, pois a Bíblia diz algo antagônico ao contrário essa afirmação. Tome muito cuidado com o seu coração. Duvide do seu coração. Não, mas eu tenho um sexto sentido, pastor. Duvide do seu coração.
Lembra que eu disse semana passada? Você pode sinceramente estar adorando a Deus, e sinceramente você pode estar errado. Você pode, na sua sinceridade, estar adorando a Deus e prestando algo no culto que sinceramente está errado e não deveria fazer. Não é por causa da sinceridade que algo está certo. Vai conversar com o pedófilo, se ele não tem a sinceridade no coração dele que ele está sendo feliz fazendo aquele ato ruim e péssimo com uma criança, ele vai falar: não, sinceramente eu me sinto feliz com isso. Aí você tem que dizer: sinceramente, você está plenamente errado. Mas falar para um abusador isso, para nós é muito fácil. E falar isso para você? Se alguém chegasse diante de nós: olha, sinceramente, você está errado com esse conceito bíblico, como Deus, como Cristo fez com os fariseus. Pois bem, vamos ver a lista que ele vai nos falando. Então, nós vamos ler a partir do versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem todos os bons pensamentos, não é assim? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, o adultério, a avareza, as maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, não é o de fora. Todo o mal que você precisa, preste bem atenção, todo o mal que você precisa está dentro de você. Isso vai muito contra os fontes. Não, pastor, todo o bem que eu preciso está dentro de mim, porque nem faz morada do Espírito Santo. Sim, eu creio, eu sei disso. Você é morada, templo do Espírito de Deus. Mas o seu coração já é um coração com um novo corpo glorificado? Você teve maldades essa semana? Vamos ver a lista que o Senhor traz para nós. Primeiro, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, como Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então olha só, o maior corrupto da terra mora dentro do seu coração. Eu sei que vocês vão reclamar de mim depois, mas é uma verdade. Nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Vamos ver a lista? Maus pensamentos, que significa imaginações más. São corações que concebem e dão vida a outros pecados, que serão indicados na lista abaixo. Corações que maquinam coisas más. Assim é as pessoas de maus pensamentos. Não é só maus pensamentos de pornografia e essas coisas. Maus pensamentos, meus irmãos, é o que talvez você pensa de um irmão aqui da igreja. É o que talvez você olha para sua sogra, para sua família e não fala nada, sorri. Mas dentro de você, maus pensamentos. Será que nenhum de nós somos assim? Vamos à lista. A lista vai nos ajudar. Imoralidades sexuais, que pode vir com porneia, que é fornicação, e moixéia, que é adultério. Quantos de nós não somos envolvidos na imoralidade sexual? Muitos, meus irmãos, vão dizer assim: olha, não assista vídeos pornográficos. E está certo, não assistam vídeos pornográficos. Mas, meus irmãos, começa um reality show, não perde um capítulo. E olha que aquilo é praticamente algo pornográfico. É crentes que diante disso, da imoralidade sexuais, nos pensamentos, práticas e nas suas ações, que assistem coisas que é imoral e ainda falam que são santos. Ah não, mas eu não assisto vídeos pornográficos. Mas, meus irmãos, eu gostaria, não vou fazer, mas para ver como que a imoralidade está dentro do nosso coração, e me desculpe a gíria, e pagamos de santos,
seu Instagram agora. E veja quantas pessoas imorais você segue. Não, mas eu me visto bem. Não, mas eu não mato, eu não roubo. Não, mas é interessante como o povo de Deus, ele gosta de tradições e de coisas externas, mas esquece das coisas internas. Olha o seu Instagram hoje e quantas pessoas imorais você segue. Vai mostrar no seu coração. É fato isso. É que o Instagram é interno, particular. Eu sigo quem eu quero, pastor. Quer ser controlador? Quer ser um fariseu? Não, eu só estou mostrando o estado do nosso coração. Furtos. A lista diz furtos. Corações que planejam o mal, não só que roubam, mas o que é dos outros, mas também aquilo que é de Deus. Eu nem estou falando aqui de dízimos, ofertas, que Matias está falando. Furtos, nós pensamos logo naquele trombadinho que está na rua, aquele que quebrou o vidro e pegou o GPS antigamente, né? Agora é só celular, não tem mais GPS no vidro do carro. Ou aqueles que furtaram alguma coisa na igreja. Sabia que você não deve deixar os seus celulares na cadeira da igreja? Porque podem ter ladrões entre nós. Pastor, como isso? Meu irmão, aqui é gente. Quer ver problema? É só você colocar a gente numa caixa. Não tem problema. Então não façam isso. Furtos. Quantos são aqueles corações que falam, eu amo a empresa, mas dão uma gambaleada no patrão, roubam o patrão do seu tempo? Quantos não são aqueles, meus irmãos, que na empresa mesmo, para ganhar mais, eles fazem um jeitinho brasileiro? Quantos não são aqueles que furtam, mas se dizem, ó Deus, eu te amo? Porque exteriormente é fácil de ver, mas interiormente. Aí vem aquela outra frase, Deus conhece meu coração, por isso devemos ter medo. Se Deus realmente conhece o meu e o seu coração, devemos ter medo diante de Deus, porque se Ele conhece, Ele pode julgar. Ele pode falar, eu sei bem o que você está pensando agora. Quantos de nós, meus irmãos, não furtamos o tempo, roubamos aquilo que não é nosso, é de outro, e também diante de Deus. E a lista continua. Homicídios. O assassinato é uma afronta contra a vida divina de Deus. Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu nunca roubei alguém, ou eu nunca matei alguém. Primeira coisa, se você concorda com o aborto, você é a favor do homicídio. Você é a favor de ir contra a vida que Deus criasse. Todo cristão genuinamente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é contra o aborto, porque o homicídio, o assassinato é uma afronta contra Deus. Não, mas olha, pensa na sociedade, pensa quantas crianças que nascem e sofrem, e as crianças, elas não importa. Um pecado não vai anular o mandamento do Senhor, o ato divino de Deus. Todo cristão, ele é contra o aborto. Aí você fala assim, pastor, eu não sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, eu nunca matei ninguém, eu nunca tirei ninguém. E no seu coração, você já matou alguém? Fácil. Esse ano você já matou alguém no mais leve? Com o seu coração? A mais, 70% quer dizer que já. Facilmente, meus irmãos, quando você está no trânsito, está bravo, está nervoso, o homem está vindo no serviço, ele foi mandar, ele diminuiu o salário dele, aconteceu um monte de problema, ele não resolveu nada, ele sabe que ele errou, indo para casa, levando um WhatsApp para ele, falando para ele passar comprar um monte de coisa no mercado, e aí ele não compra nada, ela briga com ele, e aí ele toma uma fechada de motoqueiro que xinga ele todinho. O que passa no coração dele? Oh Deus, esse dia tem sido mal. Me livra, Senhor, desse dia e abençoa esse irmão que está me xingando. É assim que a gente pensa? Nós somos maus, irmãos. E a lista continua. Adultério, a palavra grega moixéria, relação sexual extraconjugal, é pecado. Você pode até estar caminhando com isso, com aquela pessoa no seu trabalho, e pode ver uma vida extremamente pura. Vou dar um exemplo para você. Alguém aqui pode estar em adultério com alguém no seu trabalho. Não é revelação. Não é.
Pastor, dá nome! Não é revelação. Talvez você, com a mulher ou com o homem no seu trabalho, você está adulterando. Não foi ainda aos fatos consumados, mas já adulterou no seu coração. Arrependa-se. Olha o extremo que nós chegamos. A igreja precisa voltar a dizer que adultério é pecado. Porque nós vivemos num conceito onde o amor tem que ser de qualquer forma, pode ser de qualquer forma, porque você tem que ser do seu coração, você tem que ser feliz e contente. Não, pastor, eu nunca adulterei, eu sou um homem santo. Abra o seu Instagram agora e veja se você tem. Você já viu? Olha só, irmãos. Você já viu crente, mulher, que posta foto de biquíni na praia e diz: posto todas as coisas que me fortalecem? Aí o irmão, abençoado, iluminado por Deus, diz assim: Deus seja louvado, embaixo também. Todo irmão, seu irmão, que curte, compartilha e comenta nesses tipos de coisas, de fotos e publicações, ele já está adulterando o seu coração. Eu afirmo isso para vocês. Ele é um safado, um pilantra, um adúltero que tem que se arrepender. Essa é uma verdade. E quantos de nós não fazem isso com pessoas da igreja? As pessoas são impuras, divulgam coisas impuras, e um crente que se diz santo apoia a impureza. Não é possível ser crente. Não é possível uma cabeça de um crente fazer isso, porque ele ama o que o Senhor ama e odeia o que o Senhor odeia. Não há probabilidade disso ser verdadeiro. Dentro dele é pecado, mas fora não, você é religioso. E assim se demanda a caminhada de muitos cristãos. Depois, a lista continua falando da avareza. É um forte desejo de adquirir cada vez mais posses, esquecendo-se que essas posses quase sempre não é dele, mas a posse possui ele. Vou dar um exemplo. Ele quer muito um terreno para construir uma casa, e ele possui esse terreno e ele diz: ele é meu, mas na verdade o terreno vai dizer que você é meu. O paradoxo da internet, das mídias, do documentário da Netflix. Nós não somos, quando você entra na internet, você não está procurando algum produto para comprar. Na verdade, você é o produto da internet. Você já tem o algoritmo que você pesquisa, que você faz. Você é o produto que eles ficam enviando para vocês. Todos de nós já fizemos aquele teste. Vamos falar sobre escritório, sobre móveis de escritório perto do celular? Alguém já fez esse teste, falar alguma coisa? E depois você abre o seu Instagram e tem ali uma propaganda para colocar móveis de escritório promocional. Você é o produto. Quando o avarento deseja muita coisa, na verdade ele não tem essa coisa que tem ele. Ele é dominado por ela. Quando ele deseja ser rico e o dinheiro, ele não vai ter o dinheiro vai ter ele. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, aquele que anseia e deseja muito dinheiro. O avarento é um desejo de ter mais, independente da necessidade que sempre ele tem. O avarento sempre retém. O avarento fala em seu coração: eu não preciso contribuir mais. Aí eu trouxe uma síndrome do avarento que eu quero que você leve para a sua casa. A síndrome do avarento é: não sou coincidência. A síndrome do avarento é: se der, eu contribuo alguma coisa. E outra síndrome que ele faz é: eu preciso pensar primeiro. Esse é o avarento. Ele sempre pensa primeiro nele. Ele sempre pensa: será que vai sobrar? O avarento é assim. Aí eu pergunto para vocês, nessa lista que Jesus trouxe, quantos de nós somos avarentos? Quantos de nós amamos o dinheiro e somos descontentes com aquilo que Deus nos deu? Você está descontente com a sua casa que Deus te deu? Resolva o seu problema, doe ela para alguém e vai morar na rua. Se você é descontente com aquilo que Deus te deu, você está pecando diante de Deus.
e se torna uma careta. Porque quer mais, e mais, e mais, e mais. Aí chegamos na lista, maldades, que é a mesma coisa em outras, malícias. Malícia é um pecado que envolve intenções e ações perversas e prejudiciais para com os outros. Sempre coloca uma intenção pecaminosa em suas palavras e pensamentos. Desejar esse pecado de maneira prática requer uma transformação interior e mudança. Malicioso. Tem gente maliciosa no serviço, nas vendas, no trabalho, maliciosa em todos os aspectos. Maldades surgem do coração, como primeiro ponto dessa lista, maus pensamentos. Somos maliciosos, pensamos coisas a mais das pessoas do que realmente elas são. Somos maliciosos. O brasileiro é malicioso, ele sempre quer ganhar alguma coisa, ele sempre quer ter ganho de alguma coisa. Bom, se eles estão servindo na igreja, o que é mais com isso? Outro dia perguntaram para um irmão de uma igreja: irmão, você serve muito na igreja, o que você ganha com isso? A resposta mais simples é: não, eu não trabalho por aquilo que eu ganho, que eu vou ganhar, eu sirvo porque eu já ganhei. A salvação eterna é apenas um fruto daquilo que eu fiz, Quantos de nós falam assim: eu vou fazer isso, quero ver se essa pessoa vai fazer por mim? Irmãos, eu não vou terminar essa pregação com aplicações práticas, porque o próprio texto já nos aplica essas coisas. Quantos de nós não fazemos almoço para alguém e falamos assim: quero ver agora se ela vai me chamar para ir na casa dela? Se for para você fazer assim, não faça, porque isso é externo, não é interno. E continua: engano, dolo, fingimento, mentiroso. Ele fala que a mentira vem do coração. Não, eu menti, é porque. Não, está no seu coração. Está no seu coração. Está dentro de você. Fingiu, ator, hipócrita. Outra lista é libertinagem e lascívia. Desejo compulsório sexualmente, sexualidade livre, amor, prazer. Muitos homens são presos na pornografia. A libertinagem é o que canta hoje na mídia. A lascívia é o que mostra hoje na mídia. Veja propagandas de material escolar, vai ter lascívia. Veja novelas, filmes, lascívia e lascívia. As roupas, você vai na loja, você não sabe distinguir mais qual é o setor masculino e feminino. Você vai olhar na calça, você tem certeza absoluta que aquela calça é para mulher, mas aquela calça é para homem. Eu falei: meu Deus, a lascívia ela tem sido assim, estimulada todos os dias. As nossas crianças, elas são discipuladas na escola, com pessoas de fora do cristianismo, com a libertinagem, com a lascívia. Depois, a lista continua: em inveja. É descontentamento com Deus que deu, comparação com o próximo. Nunca está satisfeito. O invejoso nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. É aquela pessoa, ela sempre deseja algo mais e ainda mais dos outros. É aquela pessoa que não consegue ver o outro crescer. Ele quer que ela se dê mal. Quantas igrejas são assim? Não quero que a outra igreja cresça, porque assim a minha não está crescendo. Por quê? É uma igreja invejosa, o pastor invejoso. Outro ponto: blasfêmia, insulto, reclamações, difamações. Sempre está maldizendo. Gente, uma das piores pessoas para você ter comunhão são com os blasfemadores, com aqueles que reclamam de tudo. Já conheceu alguém assim? Reclama. Você chega com ela e fala assim: meu irmão, como você está? Nem te conta. Não conta. Obrigado. Sempre está maldizendo, sempre está reclamando, sempre está ruim, sempre tudo ruim, a casa é ruim, os filhos é ruim, a comida é ruim, a esposa é ruim, o marido é ruim, a igreja é ruim. Dá vontade de falar que essa pessoa tem que partir. A oração SL, salva e leva. Porque, meus irmãos, dentro do coração tem uma fonte de blasfêmia.
de reclamação. Outro ponto, penúltimo, é o orgulho e a soberba. Sempre se sente superior aos outros, não se submete a Deus, que tem um coração duro. A fonte de orgulho não é externa. Não é porque você conquistou uma casa nova, você tem um carro novo, isso é bênção, que Deus possa prosperar vocês, meus irmãos. Não é por causa disso, mas é porque já está lá interno e precisa do lavar remidor de Cristo. Todo orgulhoso, meus irmãos, tem um coração duro, ele não dá o braço a torcer. E o último, a loucura. Entenda que loucura espiritual vem do pecado, a qual faz o homem ter uma visão distorcida da realidade. É a sandice, as pessoas que não discernem as coisas, que não têm uma visão clara do Evangelho, mas ela é um louco, como a pregação da cruz é loucura para o mundo. Pergunto a vocês, de onde vem todas as maldades do coração? Não é de Brasília. Oh, já respondi, né? De onde vem todas as maldades? Não é de Brasília. De onde vem todas as maldades? Não é dos ladrões, não é dos corruptos. Sabe de onde vem? De dentro de você. Sabe o que a gente precisa? Do lavar remidor de Cristo. Olha só, ele está tratando a respeito de não lavar as mãos para comer os pães. Ele traz uma pequena lista da fonte do nosso coração, que precisa de Cristo. Quero chamar a equipe de música, eu acabei, e vou concluir aos irmãos com essa frase aqui que eu vou mostrar a vocês. Concluo aos irmãos. A possibilidade de estarmos limpos por fora e sujos por dentro, preservando mais a tradição que as Escrituras. Necessitamos de um lavar remidor do Espírito. Precisamos nascer de novo. Não é ritual, não é a aparência, não é talvez uma pseudo-espiritualidade que fala que você está com o coração purificado por Cristo, mas é lavar remidor. Fique-se de pé, irmão. Quantos irmãos vão cantar a música? Eu gostaria de pedir aos irmãos que fizessem uma alta avaliação para vocês. O que foi exposto hoje? O que você precisa mudar? O que foi exposto hoje? Qual é o abismo que você tem que sair de perto, que você está prestes a cair? O que foi exposto hoje? O que precisa? Literalmente você tirar a tradição e colocar o coração diante de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno Deus,